Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição desse podcast Superdotação na Pele. Eu sou Poliana Raquel Pedroso, para vocês que ainda não me conhecem, sou psicóloga e trabalho, com a terapia do esquema e associada à superdotação no consultório. E hoje, eu convidei uma pessoa aí bem especial, uma pessoa, que está comigo aí na minha equipe, que é o Luiz, que é também superdotado, assim como eu, assim como você. E acho que, ele vem de encontro justamente com a temática dessa proposta, do podcast, de falar sobre as questões da pele do superdotado, das nossas marcas históricas, da nossa existência, Enquanto essa semana, enquanto eu estava pensando sobre o podcast, eu fiquei pensando, na cobra, no processo da cobra, da troca de pele, Ela acaba trocando de pele ao longo do processo, porque aquela pele já não serve mais para ela, mas ela constrói uma nova, Então, ela não fica vulnerável, não, Ela está protegida com essa nova e ela não precisa mais dessa antiga. Então, acho que também é essa a proposta, compartilhar as nossas transformações, que a gente também passou na nossa pele e que nos transformaram, seja, quem nós somos, o nosso estilo de vida, para que a gente possa também aí do outro lado, chegar na sua vida e também que esse insight que nós vamos compartilhar aqui, tanto da minha vida quanto da vida do Luiz, que a gente possa, também compartilhar com você nesse momento, para que você possa pensar e talvez isso refletir na sua vida. Então, queria, Luiz, primeiramente, te agradecer imensamente por ter aceitado, de estar aqui, de compartilhar, sua vida com todos nós aqui nesse canal. Seja muito bem-vindo a esse podcast. É um prazer ter você aqui, Você já está aí com a gente em outros projetos, em outras aulas, da autoterapia. Então, algumas pessoas aí talvez já conheçam, o seu rostinho, mas seja bem-vindo aqui e é um prazer, ter você aqui nesse podcast. Seja bem-vindo. Beleza, obrigado. Uma honra, né? Falar de superdotação é maravilhoso, né? Ainda mais quando são temas assim que envolvem algumas que a gente vai falar, né, hoje no podcast, que envolvem dificuldades e questões que são desafios para os superdotados e superdotadas, às vezes até numa base diária, né? Que são Sim, problemas é bem isso, né? De que vive na pele, né? E que para trocar essa pele às vezes é um pouco difícil, né? E exige esforço, exige coisas que estão fora do nosso controle, que é às vezes a maneira que o outro vê a gente, né? Que a sim. gente muitas vezes tem um controle muito pouco, muito pequeno, né? Uhum, E exatamente. E acho que assim, Luiz, tanto eu quanto você, nós viemos ali da formação da psicologia, e acredito que o porquê também que é importante a gente estar falando sobre isso. Porque hoje, é claro que quando a gente se formou, a gente vai ter um olhar sobre isso, talvez hoje seja diferente, em 2024, talvez, 2025 seja diferente, mas, realmente a gente também tem na sociedade pouco conhecimento sobre o fato, sobre esse fenômeno. A gente estuda muito mais a doença do que, a condição, do que os fatores, de saúde ao longo do processo, da faculdade. Então, acho que isso também é importante, E para a gente começar, Luiz, queria, assim, entender a respeito, do seu processo enquanto, se descobrir como superdotado. É um processo que aconteceu igual, a maioria de todos que assistem aqui, que é da vida adulta, ou não, Você descobriu a sua superdotação antes, na infância, na adolescência. Como que foi para você? então a minha superdotação eu descobri na vida adulta. Eu tinha, deixa eu ver, 23 anos quando eu descobri. E daí na verdade, eu descobri aos 23 porque eu fui ver as características, assim, eu já vou detalhar mais isso, né? Que eu fui ver as características de altas habilidades por rotação, né? E é isso, né? É batata, né? É o que eu sou mesmo. E daí aos 24, né, no ano seguinte, que eu fui fazer mesmo o processo formal de avaliação e tal, e que daí veio o diagnóstico, né? Uhum.
sim. Mas é. Aí você ia perguntar alguma coisa? E ao longo desse processo, Luiz, você acha assim que você teve alguma dificuldade, né, no sentido assim de ser identificado, né, com outro quadro, né? É muito comum a gente verificar, né, na prática assim, pacientes que chegam hoje para avaliação, já foram diagnosticados com TDAH, com autismo, com borderline, com bipolaridade, né? Ou, né, realmente às vezes os profissionais não conseguirem colocar, né, numa caixinha e acaba colocando numa caixinha, né, do adoecimento ali. Você também passou por esse processo ou não? É, então, né? Quando eu era criança, assim, né? Criancinha, desde sempre que eu sempre fui muito, assim, a hipersensibilidade era uma característica muito forte minha, desde que eu era nenê, assim, né? Minha mãe reclamava que era um inferno de fazer eu dormir, assim. Tinha que vedar tudo que é luz do quarto e nenhum barulho e nada que fosse, assim, que excitasse mentalmente com estímulos, tinha que ser tudo na mais perfeita ordem, assim, né? E, e daí, quando eu fui crescendo, né, veio a questão, né, da precocidade, né, da habilidade em cima da média, né, da inteligência, era principalmente intrapessoal e linguística, que até hoje são as minhas mais fortes, assim. Uhum, E, e daí eu sou do interior do Paraná, né, sou de Ponta Grossa, e na época eu sou de 94, né? E daí na época, os meus 5, 6 anos, assim, que daí eu estudava num colégio, assim, pequeno, assim, era um colégio particular pequeno, as turmas eram pequenas, assim, tinha, assim, uma média de tinha maiores e tinha menores, assim, mas uma média de 8, 9 alunos por turma, assim, né? uhum, E daí a pedagoga da época, que era, não me lembro o nome dela, e ela falou que eu lembro até hoje de uma reunião que a gente teve com os meus pais, sim. Ela falou, o Luiz Felipe, ele é espertinho. Eu lembro com detalhes daquela reunião, né? Eu tava numa mesinha brincando, assim, e ela conversando com os meus pais, assim. O Luiz Felipe é espertinho, aí ele tá, ele é... Ai, qual o termo que ela usou? Que eu lembro que eu achei legal. Ai, não vou lembrar. Mas uhum, assim, né, nas palavras científicas, né? Tipo, o Luiz Felipe é mais inteligente e mais avançado que a média, né? Ai, vou ver se eu lembro o termo que ela usou, que eu gosto desse termo, que eu inclusive uso com alguns pacientes hoje em dia. uhum, E isso daí aí ela falou assim de adiantar um ano. E daí ficou assim um tempo, que eu lembro disso de adiantar um ano, será que adianta, será que não, tal. Aí no final das contas, não, né? Fiquei na minha turma em si. uhum. E daí eu. Ah, eu lembrei, né? Que ela falou que o Luiz Felipe tem um motorzinho melhor que as outras crianças. Eu achei bem bonitinho, assim, me marcou esse termo, assim. Só que daí eu acabei não sendo adiantado, assim. Só que daí, no ano seguinte, veio outra pedagoga. Uhum, E daí eu comecei na época a demonstrar, assim, né? Aquelas coisas de desatenção e de desinteresse, e não, tipo, não tá nem aí, assim, e tal. uhum, Que as únicas coisas que eu me interessava na escola era história e português, que eram duas uhum, matérias, assim, que eu amava de paixão, assim, história e geopolítica, assim, até hoje eram meus maiores interesses, assim. E uhum, quando eu era criancinha, assim, tipo, 6, 8 anos, eu me envolvia em eleição para prefeito, presidente, assim, geopolítica global. Lembro do 11 de setembro, né? E aí eu lembro que eu criticava, assim, que eu odiava o Bush por causa da invasão do Iraque, assim, tipo, coisas que uma criança não se envolve, né? Nem sabe o que está acontecendo, né? E eu me envolvia bastante, eu gostava.
me interessava e de civilizações antigas, eu via o History Channel, né, que na época tinha muitos programas assim, de história geral, né, de tudo que é tipo de história, né? Eu lembro que sábado, né, que eu não tinha aula, né, eu ficava o dia inteiro em casa, e daí, a não ser quando eu saía para a natureza, que aqui na região nossa de Ponta Grossa tem a natureza que é maravilhosa, assim, tem vários parques e... Como é que é o nome disso? Canyon? Programas de natureza, assim, que você vai no meio do mato, assim, né? É bem legal. E tem o Buraco do Padre, o Canyon do Guartelá, que é um pouquinho mais perto aqui. É em outra cidade, mas é pertinho, mais ou menos uns 40 quilômetros. O Uhum. Capão da Onça, assim, tem um monte de lugar de natureza maravilhoso, sim. Que aqui a gente tem uma formação que é o Capão, que é um campo, assim, uma planície, assim, morros e tal. Aí no meio da planície, assim, tem um foco de mata, assim, né? Umas árvores, assim, uma em 1 metro quadrado, assim, um monte de árvore e de mato, assim. Aí daqui a pouco tem planície de volta, assim. Uhum. Nossa, é maravilhoso, assim. Eu adoro o mato, adoro a natureza, assim. Uhum. E mas às vezes eu ia lá com meu pai, assim, passear, e às vezes eu ficava em casa, assim. Quando eu ficava em casa, eu sempre acordei meio cedo, assim, quando eu era criança, assim, tipo 8 horas, assim, às vezes até 7h30 e tal, eu já tava de pé e aí eu ligava no History Channel, né, da televisão, e aí tinha vários programas de várias épocas diferentes, né? Tinha um programa que eu não lembro o nome, que era só sobre o Império Romano. Aí depois vinha o Maravilhas Modernas, que é das 10 ao meio-dia. Uhum. E aí que falava sobre assim as modernidades na época, né? Aquele negócio lá de colisão de partículas, né? Eu não lembro o nome. Aí o Eurotúnel, a Itaipu, a Golden Gate, as torres lá de Chicago e de Tóquio e de programa espacial, todas essas coisas aí, né? Uhum. E daí depois, na tarde, assim, na hora do almoço, vinha outro programa que eu não me lembro qual era, porque eu não via muito porque eu tava almoçando, né? Mas aí 1h30 vinha um programa sobre o Egito Antigo e daí sobre várias outras coisas. E eu ficava vendo tudo, assim, né? Ficava internado na TV e não saía mais de lá, né? E aí eu me interessava sobre esses assuntos, né? E daí as outras crianças não estavam nem aí, né? Que só queriam saber de futebol e brincadeira e videogame e tal. E, e daí tinha aquele problema também, né? Como eu tinha falado, né? De desatenção, né? Porque daí aquilo lá na escola não me interessava. E problema de relacionamento com colegas, assim, que com Uhum. a às vezes por isso que às vezes quando as pessoas falam que ai, tem que ter classe pequena e tal para acompanhar melhor os alunos assim, e eu sou meio cético em relação a isso, porque claro que tem a vantagem do professor poder olhar com mais cuidado, né, com cada aluno, mas a questão da socialização fica bem comprometida assim, né? Porque claro que numa turma de 30 alunos, vamos dizer, e numa turma de 7, claro que arranjar amigo numa turma de 7 é muito mais difícil, né? Uhum. Na média, né? Sim. Porque a dificuldade nessa troca, né, é muito complicada, né? E é o que o superdotado vive muito, né? A maioria dos superdotados e superdotadas, que é essa troca, né? Que é essa relação, né? E aí essas dificuldades nas relações, assim, foi algo que foi um grande estigma meu por muitos e muitos e muitos anos, assim. Desde a escola até a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e até na faculdade, assim. E uma questão interessante foi que as minhas altas habilidades, assim, elas foram sendo manifestadas muito forte até os 9, 10 anos, assim. Aí veio a outra pedagoga, né, que eu acabei nem, nem terminando a história, né? E aí outra pedagoga viu essa desatenção, essa falta de interesse e tal, né? Aí ela acharam que eu tinha TDAH, né? E daí me receitaram Ritalina e tal. Isso até os meus
19 anos, mais ou menos. E aí as minhas altas habilidades ficaram meio que adormecidas nesse período assim, né? Eu a minha habilidade acima da média, a minha motivação e o meu envolvimento com a tarefa, né? Os três dos anéis lá, né? Os três ficaram assim bem dormentes assim, né? E daí porque de tanto assim, aquela luta por querer me pertencer, né? No meio dos colegas, que era a principal falha minha, a principal coisa que eu queria, né? Uhum. Aí até que e, e aqui, né, no interior do Paraná, né, 20 anos atrás, ninguém sabia o que era altas habilidades, né? E até antigamente, né, Curitiba sempre foi uma cidade super desenvolvida e muito boa, né? Mas o interior do Paraná, né, ele demorou para se desenvolver, assim, né? De maneira que chegasse perto de Curitiba ou dos grandes centros, assim. É uma questão, assim, até 2008, 2010, assim, se queria alguma coisa mais avançada, assim, né? Você tinha que ir para Curitiba, assim. Se queria comprar uma roupa melhor, mais chique, você ia para o shopping de Curitiba, né? O médico também, para Curitiba. Você queria ir no restaurante bom para comemorar as bodas de ouro. Você ia para Curitiba, sabe? Tudo e ainda mais Ponta Grossa, que fica 100 quilômetros mais ou menos de Curitiba, e ainda tinha mais esse problema, né? Proximidade com Curitiba, Uhum. que no mesmo tempo era bom porque era fácil de chegar, né? E do mesmo tempo era ruim porque a cidade ficava dependente de Curitiba, então ela não se desenvolvia, sabe? E, e nisso a questão das altas habilidades, né? O conhecimento sobre superdotação e sobre outras coisas, né? Por exemplo, autismo, nem sequer ninguém falava de autismo naquela época, né? Uhum. E aquela época era o TDAH e as deficiências intelectuais, né, que eram mais famosas, né, na época, que era a síndrome de Down e essas outras condições genéticas, assim, né, que eram mais conhecidas, mais faladas sobre, mas o resto da educação inclusiva, né, vamos chamar assim, era muito pouco, assim, quase zero, assim. Então, o pessoal não tinha o conhecimento, né? A pedagoga, assim, não, a outra pedagoga que achava que eu tinha essa habilidade, ela conhecia, né? Mas os outros, assim, outro pessoal vinculado à educação e tal, muito pouco, assim, praticamente zero, assim. E é uma questão super recente. E eu acho que também é uma coisa que atrapalha demais a inclusão no superdotado é essa falta de conhecimento, né? Essa falta de estar na boca do povo, né? Vamos dizer assim, né? Porque o meu pai, ele é diretor de uma ONG, né? É diretor de projetos e ele tem uma frase que é muito bacana e que vale para todos nós, né, que trabalhamos com pessoas, né, tanto no terceiro setor, né, de ONG, como é o caso do meu pai, quanto na psicologia, na pedagogia, na toda essa parte assim, né, que ele fala que um projeto para ele dar certo, para você conseguir implantar ele, sim, seja projeto com escolas ou com outras ONGs e tal. Por exemplo, tem um projeto dessa ONG do meu pai, que é o Instituto Mundo Melhor, que é o Primeiros Passos, que eles vão em escolas públicas, né? E eu às vezes faço alguns trabalhos com a ONG também, né? E vai em escolas públicas para emitir RG e CPF para crianças que às vezes criança não tem, né? Crianças de 2 anos, de 4 anos, o Instituto vai lá e cede todo o material, em parceria com a Polícia Civil daqui, cede todo o material para confeccionar os documentos, e daí fala para as famílias, né? Explica toda a situação, né? Ó, você precisa do documento para entrar no SUS, para ter acesso a benefícios, a merendas, né? Merendas não é.
matrícula em escola, para passagem de ônibus gratuita e vários outros direitos, né? E pro projeto social dar certo, assim, você tem que conversar com o leigo, né? Porque não adianta fazer sentido para você, não adianta você achar que é uma coisa importante, né? A família tem que achar que é uma coisa importante, né? Família nesse caso do projeto de confeccionar o RG CPF, né? A família tem que achar importante, né? A família tem que entender que isso é uma coisa boa e que vai gerar frutos à criança e à família como um todo, né? Uhum, E nesse nosso ramo, né, da psicologia, da pedagogia, da saúde, de lidar com essas questões das altas habilidades, né? Você tem que alcançar o superdotado, que é leigo nessa área, né? Você tem que alcançar a família, você tem que alcançar a escola, né? Que, assim, na verdade, ninguém tem a obrigação de saber, né, sobre qualquer assunto da educação especial, né, não só a superdotação, né, por a questão do espectro autista, a questão das deficiências visuais, deficiências físicas, seja lá o que for, né, dar esse entendimento e essa compreensão para a família, ele fala de que, ó, o teu filho, a tua filha, ou sobrinho, sobrinha, neto, seja lá quem for, né, ele tem uma condição especial, ele ou ela funciona de um jeito especial, né? O cérebro é diferente. Isso daí vai ocasionar em questões específicas, né? Em alguns dilemas que uma criança neurotípica, né? Uma criança normal, né? Não vai ter, né? Você tem uma criança com um motorzinho diferente, né? Que nem a pedagoga falou, né? uhum, Com um funcionamento de maneira diferente, né? Que sim, quando eu era criança não tinha, né, esse entendimento. E até hoje não tem em várias partes do Brasil e do mundo, né? Mas saber explorar isso com a criança, ou adolescente, ou adulto, né? Ou a família, é uma questão muito importante, né? É uma questão uhum, crucial para que esse superdotado, ou superdotada, tenha o conhecimento e acompanhamento adequado, né? Que eu não tive, né? E aí eu só fui perceber que que não era bem TDAH, que era outra coisa, assim, quando eu entrei na faculdade de psicologia, né? Que eu vi que não era aquilo, né? Que uhum, eu vi que, não, mas espera aí, para psicologia, para videogame, para estudar história, para ler livro, com esse assunto que eu gosto, como é que pode eu ter aquele hiperfoco e ser um avião, né, e conseguir conectar as ideias de maneira tão boa, né? Não, isso aí não é TDAH, né? Isso aí é outra coisa. E uhum, daí que eu fui explorando, né? O que será que eu sou, né? Aí sim, eu achava que tava no espectro autista, né? Pelo que eu ouvia falar com os colegas e professores na escola, na escola, na faculdade. E daí eu fui, assim, desconstruindo alguns conceitos, né? E daí eu fiquei num limbo muito angustiante, assim, ver, tá, eu sei que eu não sou, eu sei que eu sou fora da curva, né? Eu sei que eu não sou normal, né? Mas o que que é isso, né? O que que é o que que tá acontecendo comigo, né? Que tipo de pessoa que eu sou? Qual deficiência que eu tenho? O que que eu tenho, né? uhum, E daí, enfim, numa aula sobre educação especial, aliás, numa matéria sobre educação especial, a gente teve uma aula sobre altas habilidades por dotação. Aí a professora foi falando, né, lecionando a aula sobre aquele assunto, e eu me identifiquei, assim, 100% com o que a professora falou, né? Que, então agora eu sei, né? Agora eu já sei o que que tá acontecendo, agora eu sei nomear isso. Aí eu fui fazer a avaliação e eu já sabia que eu era superdotado, né? E aí eu fui fazer a avaliação e deu, né? Assim, uhum, tiro e queda, né? Que eu era superdotado, né? E aí eu fui me interessando, né, em trabalhar com superdotação, né? Querendo focar nisso, tanto na clínica quanto talvez se eu fosse trabalhar em escola ou em alguma instituição que fosse especializada nisso, né? E acabou que, tanto que na clínica, eu fui fazer uma pós depois, né, na Sapiens, que é um instituto de Londrina, né, que é
maravilhoso, né? Tem professores e professoras do Brasil inteiro, né? Com mestres, doutores e com especialistas de fora. Também eu tive aula com o Renzulli em um módulo e é assim maravilhoso. Eles não estão me pagando para fazer propaganda, né? Mas é um instituto maravilhoso, né? Que quem se interessa pela área vale muito pesquisar, né? O Instituto Sapiens, que é que é de Londrina, né? E daí eu fui tendo pacientes superdotados, né, que foram vindo para mim encaminhados e que me conheciam por isso e tal. Aí o meu foco é em altas habilidades, né? Não são todos os meus pacientes que são superdotados, mas assim, 80%, né? E o bom é que assim, eu sei o que é viver isso. Eu sei, eu vivo essa pele, né? O tempo inteiro, né? São 30 anos de experiência, né? Com todo esse conteúdo, né? Que não é fácil de lidar, não é fácil viver com isso, né? Acho que esses dias eu até estava pensando, Luiz, sobre isso, sabe, na quantidade, né, de profissionais de saúde que trabalham com a superdotação, que são superdotados, né? Eu tava refletindo sobre isso, né? A maioria tem um pezinho ali, ou não fez avaliação ainda, ou não sabe porque não fez avaliação, ou já sabe, né? E já Aham. se diz mesmo, né, superdotado. Mas acho que realmente, né, esse processo é bem bacana, né? De realmente a gente conseguir ajudar. E acho que é um processo. Ontem eu estava pensando sobre isso, né? É um processo de, ao mesmo tempo que a gente está ali para, né, para ajudar esse paciente a caminhar nesse autoconhecimento, né, para possibilitar intervenções para esse paciente, né? Eu trabalho muito com avaliação neuropsicológica, né, para avaliar se realmente é superdotação ou não é. Sempre tem algo desse paciente que eu vou aprender com ele, né? Então, acho que isso também motiva a gente Uhum. né, a nossa curiosidade, o nosso interesse, a nossa determinação, né? É um paciente complexo, é um paciente, né, que tem muitos tracinhos que estão em todos os lugares, mas aí a gente tem que ir avaliando, né? Então eu vejo assim que hoje a Sim. complexidade da superdotação é algo que me chama atenção, me faz, né, ter muita vontade de continuar nesse ramo. Assim como também né, a vontade do paciente realmente, né, de querer aprender, de querer conhecer. Eu vejo que é um paciente realmente muito mais implicado, né, no seu processo, né, na sua autodescoberta. Assim. E quando você foi falando ali, Luiz, acho que assim, fiquei pensando aqui, né, no quanto para algo, o quanto é realmente assim muito individual cada processo, né? De cada característica, de cada escola, tipo de família, né? Que cada superdotado vai ter, e o quanto isso torna, né? Ainda mais múltiplas, né? As características, né? Se torna um espectro de características, né? Onde realmente tem que montar um quebra-cabeça para entender, né? Se é superdotação, se é Sim. superdotação com autismo, se é só superdotação, né? Então, acho que realmente, porque quando você foi falando eu fui pensando aqui em mim, eu falei, nossa, eu sou totalmente diferente, né? No sentido assim, e aí pensando em outros pacientes, né? Uns vão se identificar com alguns tracinhos seus, outros vão se identificar com os tracinhos meus, né? Tipo, eu não tinha dificuldade na interação social, né? Eu estudei sempre estudei em salas grandes, né? Tipo 40 alunos, 35 alunos por aí, ao longo de toda a escola. E assim, eu sempre me fundia com uma pessoa, né? Tipo assim, eu tinha uma amiga maior, que era a minha melhor amiga da sala, né? Onde a gente fazia os trabalhos, sempre tinha aquela pessoa, mas eu sempre estava inserida num grupo, sabe? Sempre geralmente ela, né, minha amiga tinha mais facilidade, acho que eu também tinha uma questão talvez ali de buscar um par assim complementar, né? Ela tinha mais habilidades sociais, de liderança, de comunicação. Então ela acabava assim fazendo essa ponte para o grupo, né, para o grupo maior. Mas aí eu sempre pertencia, né? Eu sempre estava até a faculdade, na faculdade não, na faculdade realmente eu estava num grupinho menor. Mas até a parte ali, né, do ensino fundamental, do ensino médio, eu sempre pertencia a um grupo de 6, 7, 8 pessoas, né? Mas é aquilo, né? Hoje olhar para trás é tipo assim, né? É ver a qualidade, né? Por mais que eu pertencia, eu não me sentia. Eu vejo hoje que eles têm traços sim também, né? Todos assim, realmente hoje eu olho né? Na vida adulta deles, eu acho que eles têm traços também, mas eu vejo assim que
ao mesmo tempo que eu tava ali, eu não gostava de algumas coisas, né? Tipo, quando todo mundo começou lá a ter os seus relacionamentos, eu queria estudar, eu queria passar na faculdade, eu queria ir morar fora, né? Eu queria fazer ensino técnico de tarde, estudar ciência da computação, sabe? Fui fazer programação no ensino médio. Então, assim, era outros interesses, né? Então, ao mesmo tempo que eu estava ali, né? E não ficava à margem, que eu vejo que alguns superdotados vão ficar à margem, vão sofrer bullying, vão ficar mais solitários, né? Eu não sofri isso, mas eu tinha essa desconexão, né? Eu me conectava só um pouquinho, né? E não era completo, né? Encaixa uma pecinha, mas as outras não encaixam, sabe? Então eu fiquei pensando, né? O quanto a gente tem uma bagagem, né, realmente assim, de muitas características, né? E o quanto é importante realmente a gente pegar e acho que chega em um momento da vida que a gente quer descobrir, né? Eu recebo muitos pacientes falando assim: se eu sou, eu quero saber que eu sou, né? Se eu sou, eu quero saber que eu sou. Então, já basta, né? Ter ficado aqui 30 anos nesse limbo: será que eu sou? Será que eu não sou? O que que tem de errado comigo? Né? E eu vou dar um nome para isso, né? Ah, é a superdotação. Ah, isso aqui é da superdotação tem uma dupla, né? Isso aqui é da superdotação, isso aqui é do autismo ou é do TDAH, né? Então, acho que isso realmente é importante, sabe? E eu fiquei pensando, né, o que que mudou na sua vida, né, depois que você descobriu o que era superdotação, né? O que que explicou, né, o quanto foi talvez importante para você, né, esse processo, o que que realmente assim mudou, né? Saber que agora tem o nome, né? Você chama isso aqui, né? Uhum. Ah, pois é, mudou muito só da questão da autodescoberta, assim, foi maravilhosa, assim, que colocou 90% das coisas no lugar, assim, no sentido de, o que que eu sou, por que que eu sou diferente, o que que tá acontecendo, porque, nossa, para mim era extremamente angustiante antes, assim, mas eu não sou normal, meu. Eu tenho alguma coisa assim, o que é isso que tá acontecendo, né? Quem é que habita essa pele, né? E aí era muito angustiante para mim, porque eu queria algo que explicasse as minhas questões, a minha dificuldade social, a minha hipersensibilidade, que na época eu nem sabia sobre esse conceito de hipersensibilidade, né? Uhum, E eu, assim, ficava uma angústia muito grande. E daí, quando eu fiz a avaliação, para mim foi isso, né, de saber o que está acontecendo, né? Uma coisa muito. Para mim foi uma coisa muito bacana. E daí eu comecei a ver também os antecedentes, né? O que que veio antes de mim, assim, por exemplo, eu sou muito apegado à minha família, né? Tanto ao lado de pai quanto ao lado de mãe, assim, são o meu porto seguro, né? E daí eu fui começar a analisar também as questões deles e comportamentos e jeitão deles, assim, né? E eu consigo ver, o fulano é superdotado, superdotado, assim, né? Porque às vezes a gente, antes de fazer a avaliação, às vezes a gente escuta a pessoa, né? E a gente sabe que é, né? Às vezes fica muito claro que é, né? uhum, E daí depois que eu comecei a estudar altas habilidades, superdotação, para mim ficou claro, o fulano é. E só de eu ler as características e do tanto que eu conhecia a pessoa, né? Já dá para saber, né? O, minha família tem vários superdotados, né? O meu pai é superdotado. Os meus dois avós, o meu avô paterno, o pai do meu pai, e o meu avô materno, né? O pai da minha mãe, os dois são superdotados também. A minha tia irmã do meu pai é. Meu primo mais velho, filho dessa tia, também é. uhum, E assim, e esses são todos os meus parentes preferidos, assim, porque sabe quando você tá no mesmo comprimento de onda, assim, né? Vocês pensam muito parecido e assim, eu falo coisas que as pessoas entendem na hora e já conseguem ligar os pontinhos um no outro. E nossa, eu com meu avô porque o meu avô paterno já é falecido, assim.
eu com meu avô materno, com a minha tia e com meu primo, nossa, e com meu pai, nossa, a gente tá, assim, sabe, sabe aquilo lá que falam de gêmeos, né, que eles têm aquela conexão que um termina a frase do outro, né? Pra mim é assim com eles, assim, né, como eles são superdotados e a gente, além de ter a superdotação, a gente ainda tem um vínculo sanguíneo, né, nossa, e vai, um completa a frase do outro, assim, é o Fred e George do Harry Potter, né, e Aham, é muito bacana, assim. E para sim. mim foi inclusive eu já falei para eles sobre superdotação e até o meu primo e a minha tia, eles assim perceberam também, né, do que eu falei as características, ele, é verdade. Nossa, isso eu passei tanto na minha vida. Ai, tem muito a ver comigo, realmente. E aí pro meu primo eu nem precisei falar, né? A minha tia falou, ai, aí o Fábio é assim também, com certeza. E é bacana, né? Ter esse autoconhecimento, nossa, como é gostoso, né? Sim. Uma coisa É, eu acho incrível. que isso também é bacana, né, Luiz? Porque antes, né, no, sei lá, 1990, 1990 e poucos, né, ou 2000 e tal, a gente realmente não tinha nada, né, para realmente avaliar, medir, né, e quantificar isso. Não, nada, Então, nada. agora realmente é importante, né? Eu acho que, claro que às vezes o começo do processo começa com a gente, né? Mas aí vai se desenrolando, né? Igual uma espiralzinha, né? Você vai indo e vai, nossa, aqui também acho que tem, ali também tem, aqui tem Exatamente. outra coisa, né? Aqui talvez tenha, sei lá, um TDAH, né? Então, isso E tudo. além da dupla excepcionalidade também, né? Sim. Quando eu entrei na psicologia, eu já entrei na parte da neuropsicologia, né? Já fazendo teste, aplicando teste. Eu não tive coragem de fazer de cara, né? Porque eu já sabia os testes, daí fica aquela esquiva, né? Ah, não, vou deixar para depois, vou deixar para depois eu faço, né? Acho que eu sou, acho que eu não sou. Mas, enfim. É. Aí até que a minha psicóloga deu um checkmate em mim, tipo assim, não, você tem que ir agora, senão não tem como a gente fazer, né, mais atendimento. Mas aí nesse processo eu já tinha avaliado meu pai, né? E tava lá naquela gaveta, sabe? Tipo assim, avaliei meu pai bem no comecinho, quando eu comecei a aplicar teste, tipo, para aprender, assim, apliquei no meu pai e tal. Aham. E deixei lá aqueles testes lá. Ficou anos, tipo assim, acho que ficou uns 2 anos lá, né, numa caixa, esses resultados do meu pai, e eu não tinha coragem de olhar para aquilo, sabe? De ver o que que tinha ali, né? Eu meio que dei uma corrigi assim meio que por cima, falei: "Ah, não vou interpretar, eu vou ignorar essa informação, não quero olhar para isso". E aí depois que eu fiz a minha, né, eu fui lá terminar de corrigir o do meu pai. Já fazia mais de um ano e pouco que eu tinha feito a avaliação do meu pai. E aí eu corrigi a avaliação do meu pai, eu fiz a minha, né? Deu a superdotação, e aí eu fui corrigir a dele. E aí a do meu pai deu superdotação, mas deu também TDAH, né? E aí, Hum. assim, nossa, tipo, fez um rebuliço na minha família, né? Depois eu avaliei minha mãe e tal. Então, eu acho que. E eu sinto assim que minha família também tá nesse rebuliço, sabe? Tipo, todo mundo agora quer saber o que que tem. Então, acho que é um processo bacana, né? Que eu vejo em todas as famílias, né? Começa vem o marido, depois vem a esposa, depois é o filho, ou começa o filho porque a prof mandou, né? E solicitou ali a avaliação na escola, daí vai desencadeando, né? Um É difícil dominózinho. ter um superdotado na família, né? Muito Sim. raro isso. E eu vejo, assim, muitos traços, sabe, em outras pessoas realmente, né, da minha família, né, que também vejo traços em ambos meus avós, né, tanto da parte paterna quanto da parte materna, com traços. Um é falecido já, né, mas o outro eu noto traços, assim, também. E vejo traços no irmão da minha mãe, muito significativo, muito, muito claro, assim, sabe? Então, realmente a gente vai percebendo, né? E o quanto é importante realmente que a gente seja esse primeiro, né, a levar a boiada inteira, né, para esse processo que realmente vai ser um processo importante, né? Às vezes tá anos ali sem receber tratamento adequado, tá anos ali achando que é só o meu jeito de funcionar, né? E não é, né? Às vezes realmente tem uma coisa neurológica, né, influenciando.
É um cérebro diferente, né? Sim, Um centro exatamente. do comando, né? Não tem Sim, como não. E. Ai, fiz uma analogia com um paciente meu, eu não lembro, mas o. É como se você jogasse um corante na água, né? Não, não é, vai ficar só aquela parte, né? Vai pintar tudo, né? sim, Porque exatamente. o cérebro é tanta coisa que ele afeta, né? Ele é o centro do comando, né? Então vai influenciar das mais diversas naturezas possíveis, né? A hipersensibilidade, a questão sensorial, né? Não só hipersensibilidade emocional, mas sensorial também, né? Sempre barulho muito alto, assim, escapamento de moto, latido alto, assim, quando eu vou na balada, aqueles tão me também me faz muito mal. Ou então a sensibilidade para detalhes, o envolvimento com a tarefa, né? A motivação e tal. E vai influenciar muita coisa, né? Porque é o centro do comando, né? E uma coisa muito boa que hoje em dia está sendo muito mais divulgado também não só as altas habilidades e tal, mas a neurociência como um todo, né? Está Uhum, sendo muito mais falado do que era antigamente, né? Isso é ótimo. Né? uhum, Claro que tem as pseudociências por aí, né? Mas também tem essa neurologia séria, né? Que está sendo difundida, né? Que é muito bom, né? Isso é ótimo. eu acho que é isso também, né? A gente não escolheu vir ao mundo com esse cérebro, né? A gente só veio, né? Foi a Uhum. formação ali, né? De todo o processo, né? Neurológico, genético, da nossa formação humana que fez com que a gente se formasse da forma que a gente, né? Tá aqui. Claro que dependeu de muitos fatores ambientais, né? Também, né? Do nosso contexto de vida, de família, de amigos, de escola, de tudo, né? Isso. O nosso apoio, suporte, mas esse cérebro, né, já estava lá, né, e ele deu conta de todo esse suporte ou falta desse suporte, né? Então acho que isso é bem importante. E para a gente ir finalizando, Luiz, né, tô pensando aqui a respeito assim, né, dos sofrimentos, né? Eu vejo hoje na clínica assim uma tríade de sofrimento, né, mais significativa, né? Pessoas ali realmente assim que chegam hoje mais adoecidas pelo esgotamento, pessoas muito ansiosas, né, porque querem dar conta de toda a vida, né, às vezes de maternidade, de trabalho, né, de produzir. E a gente está numa cultura, né, da produtividade, então isso nos atravessa, né, e nos gera ansiedade. E também, né, Sim. pessoas realmente assim que estão desconectadas do seu propósito, né, que vem ali às vezes com humor mais deprimido, ou que passaram, né, por situações realmente, né, de violência, de falta de atendimento, não uma violência às vezes assim clara, né? Mas às vezes uma violência mais simbólica, né? Mais sutil, mais velada, né? Violência Desamparo. ao jeito dela funcionar, né? Seja, por exemplo, quando roubam as ideias de um trabalho, quando não atendem a necessidade dela naquele trabalho, né? Quando negligenciam ela de alguma forma. Então, eu vejo realmente também essa questão da depressão, né? Fiquei pensando aqui se é algo também que você vê, né? Na sua prática clínica, no seu consultório. Ah, sim, né? Não, essa é a palavra que eu falei que me vem primeiro na mente, na questão do desamparo, né? Uhum, Que essa falta de entendimento, né, é complicada, né? Muitos dos meus pacientes superdotados falam alguns, nem todos usam esse termo desamparo, mas e nem todos eu usei, né, esse termo, mas aquela coisa as pessoas me rejeitam, ou então a minha ideia é rejeitada, ou então eu mesmo falo, o próprio superdotado às vezes meio que prevê a rejeição, né, como a profecia autorrealizadora, né? Tipo, eu não vou falar isso, que senão vão tirar sarro de mim, ou não vão me aceitar. Aí acaba que ele mesmo acaba não aceitando a própria ideia e se autorridiculariza, né? uhum, E isso, nossa, isso vários pacientes meus me relataram pelo menos uma situação dessas, assim, né? De que, assim, ele.
ele ou ela se auto-chicoteou por prevenção, sabe? Uhum. Que nem tem eu lembro que você uma vez postou no Instagram uma cena de um seriado assim. Ai, que coisa mais linda. Que foi o My Fat Diary, né? Alguma coisa assim o nome do seriado, não lembro exatamente. Que a mocinha ela tá na terapia, né? Que daí ela não é. Eu acho que ela não sei se ela é superdotada no seriado, mas vale muito para os superdotados, né? E daí o terapeuta pergunta para ela, né? O que, olha no espelho e me fale que você vê, né? O que você acha que você é? E, eu sou gordo, eu sou feio, eu sou burro e não sei o que, né? Aí ele pede para ela, né? Então você vai fazer o seguinte, né? Você vai imaginar a Mariazinha ali, que é ela, com 8 anos de idade, né? Aí você vai xingar ela, você vai chamar ela de gorda, de burra, de feia, de idiota, não sei o quê. E aí ela fala, não, eu não vou fazer isso. Eu não quero. E daí ele fala, o terapeuta daí fala pra ela, mas é isso o que você faz todo dia. Todo dia você faz isso. Uhum. Não às vezes não são nem os outros que falam, né? Às vezes Uhum. é você que fala isso pro espelho, né? Se auto-chicoteando, né? Se auto-sabotando, né? E eu às vezes noto que para muitos superdotados isso acontece também, né? Uhum. Essa coisa de eu não vou falar isso pra pessoa que ela não vai entender também. Ou assim, ninguém me compreende o que eu falo, assim, às vezes, e isso quando não é uma coisa mais violenta, né? Que, eu sou um idiota, eu sou uma aberração, assim, eu ouvi um paciente meu usou exatamente esse termo, assim, Luiz, eu me sinto uma aberração. E até aquela analogia que eu fiz numa das aulas, né, que era da máscara de gás, né, que foi um paciente meu que usou esse termo uma vez. Luiz, eu tenho que usar, às vezes, uma máscara de gás para me proteger de toda essa toxicidade, né? Uhum. E às vezes, assim, é uma toxicidade que acaba afetando ele a um ponto dele mesmo achar que não é às vezes bom o suficiente ou que não merece sim, ser superdotado, às vezes eu não mereço ter um produto bom porque eu não consigo me conectar com as pessoas, eu não consigo me conectar com eu mesmo, eu mesma, eu não consigo valorizar o meu produto, eu não consigo tanto produto no sentido literal, né, de um trabalho ou sei lá, desde uma pintura até um trabalho intelectual, ou então é uma aula boa se a pessoa for professor, qualquer que seja o produto de um trabalho, né? Uhum. E a pessoa às vezes não consegue valorizar aquilo, né? Porque não se sente merecedor, né? Ou não se sente capaz de fazer algo bom com aquilo, Uhum. desse auto-chicote, né? Que é comum em vários superdotados, que é uma coisa que exige um trabalho para se desconstruir, né? E o trabalho é de falar, não, porque você merece sim. Uhum. Você é bom ou boa o suficiente, sim. Você não. E aí eu sempre conto essa história do seriado, né? Que às vezes os outros nos tratam desse jeito, né? Então a gente não pode se autotratar assim, né? A Uhum. gente tem que sentir amor quando olha no espelho, né? Yes. Sentir amor, ai, que eu te amo, você é lindo, você é incrível. Não só no sentido de aparência física, né? Mas no sentido de tudo, né? Autoestima plena, né? Autoestima emocional, psicológica, mental, física, orgânica, criativa, todo É, esse ser humano inteiro, né? e acho que isso vai muito realmente de ter essa atenção, né? De perceber isso, né, Luiz? Que eu acho que às vezes a sociedade nos atropela, né? Pelo tanto de coisa que a gente tem que fazer, que a gente não percebe, né? O que a gente fez hoje. Então, eu vejo, enquanto você Uhum. falou, eu lembrei que eu estava lendo, eu estou estudando esse livro aqui para fazer algumas aulas da autoterapia, que é um livro novo da Ana Rezon, e é muito bom. Meu Deus, tá.
já se transformou meu livro de cabeceira da cama. Todos os dias eu leio esse livro, é muito bom. E assim, enquanto você falou isso, né, do porquê que a gente continua perpetuando e falando isso pra gente, né, eu vejo que eu uso muito, né, a terapia de esquema, né, geralmente, desde que eu, né, conheci a terapia de esquema lá na faculdade, já fez muito sentido, mas depois que eu me formei, que eu fui buscar mais, né, contato ali com a terapia de esquema, e eu acho assim, hoje eu confio muito que realmente o caminho para a gente ter um acolhimento, ter um bem-estar, ser capaz de cuidar de nós mesmos e ser capaz de entrar em remissão dos nossos sintomas, seja de ansiedade, de depressão, de burnout, é cuidar da nossa criança, é defender a nossa criança, é proteger a nossa criança, é amparar Com ela, certeza. é validar ela, né? E eu até, eu estava vendo esses dias, eu estava montando uma aula sobre o adulto saudável, né? Que é o quê, né? O adulto saudável, ele tem tem 8 características, né? É o quê? É um indivíduo adulto, né? Que tem metacognição, então ele é capaz de pensar sobre ele, refletir sobre ele, sobre a história, que tem orientação para a realidade, que tem conexão emocional, né? Que não está desconectado, que não está, né, ali na esquiva, desplugado da tomada, Sim. que tem senso de identidade coerente, né, com a realidade, então ele consegue refutar, né, as distorções do pensamento, as distorções cognitivas, né, como, não sou capaz, sou um fracasso, ah, tem agência e responsabilidade, né, então tem responsabilidade, cumpre com suas tarefas, paga os seus boletos, né, é capaz de Uhum. cuidar de si, tem assertividade e reciprocidade emocional e tem esperança e sentido, né? Então, só que aí, quando a gente vai olhar lá para as características da nossa criança, né? A criança feliz, ela é o quê? A criança que se sente plena, amada, validada, conectada com as outras pessoas, confiante, otimista, autônoma, competente. Então, acho que Sim. realmente essa conexão, né, é muito importante, né? E até assim, se eu acho que escrever para nossa criança é muito importante, né? Escrever para ela contando, né? Às vezes Ah, o sim. que, como foi esse processo, a que lugar ela chegou, né? Então, às vezes, realmente, só falar assim, ai, nossa, olha só como você é competente, não é suficiente, você tem que contar para ela, né? Olha, fulaninha, né? Eu chamo a minha criança de pequena Poli. Olha, pequena Poli, né? Hoje você tem um podcast, né? Hoje, se o seu podcast chega a não sei quantas pessoas lá que são superdotadas, hoje você tem uma clínica, hoje você atende, hoje você se formou na faculdade, você tinha tanto medo de não se formar, mas deu certo, você conseguiu se formar, né? Você tem um emprego, tem um trabalho, tem uma casa, não sei o quê. Então, assim, isso tudo vai fazendo com que a gente vá refutando, né, esse lado realmente das nossas distorções, né? A gente vai dando evidências. E às vezes as pessoas, eu vejo assim, né, os superdotados com muita dificuldade de, ai, mas eu não acredito, né, que eu não consigo fazer isso, né? Não consigo lidar com a sensação do fracasso, né, falando que eu não sou um fracasso, né, que eu sou bom, que eu sou competente. Não, dá evidências, né? Lista as evidências, escreve as evidências. Isso vai ficar, às vezes, realmente muito mais fácil, né? E é um processo contínuo, né? Não tem como a gente fazer isso um dia e guardar na geladeira. Não, não, você tem que fazer todo dia, né? O nosso processo de autocuidado não é geladeira, é lavar, é louça, né? É Aham. pia, né? Tá mais ligado à pia. Lava a louça, tem louça, lava a louça, tem louça, lava a louça, tem louça, né? Ele não tá Uhum. ali para armazenar. Claro que tem algumas coisas, por exemplo, né? Você vai armazenando. Se você faz uma atividade física, você consegue armazenar, né? Um autocuidado, a energia, os neurotransmissores, né? Mas tem coisas realmente que tá nessa questão realmente, né, de dia a dia, né, que a gente tem que vivenciar. Luiz, e para a gente finalizar, né, que mensagem que você deixaria, né, hoje para aqueles que ouviram esse podcast, né, que se identificaram ali com as características, que estão nesse processo, né, de autodescoberta, que já descobriram a superdotação, né, e estão ali talvez num limbo de, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida agora? Né, que mensagem que a gente Uhum. poderia aí deixar para eles, né? E eu deixaria essa mensagem realmente, né, de se conectem com a sua criança, né? Acho que isso Sim, realmente é com muito certeza. importante. E até deixaria, né? Escreva uma carta para sua criança, né? Conte para ela onde você chegou, como que você tá, que coisas que você conseguiu, né? Que você sonhava lá na infância e que você conseguiu, né? E que mensagem que você gostaria de deixar para eles, para a gente fechar.
Ah, sim, né? Uma coisa que eu fui pensando muito no que você falou, né? Realmente de conectar com a criança anterior, né? Chegar, vou voltar no tempo, né? E falar lá, viu? Espere só um pouquinho, viu? Espere que você vai ver, né? Sem dar spoilers para não alterar a linha do tempo, né? Mas só falar, viu? Espere um pouquinho. Você vai ver, né? E Uhum, tem uma minha banda preferida, que é o The Who. Tem o líder deles, que é o Pete Townsend, que eu até falei um pouquinho em uma das aulas. Ele é superdotado. E daí ele escreve muito discos conceituais, assim, né? E que contam uma história, né? E as letras deles são maravilhosas, sim. E daí eu tô. Deixa eu só pegar ele aqui. Eu tô lendo a biografia dele, que ele conta sobre a história dele, que não tem em português, infelizmente. Mas daí ele conta sobre todos os perrengues que ele passou, né? Que eu tô quase acabando o livro. uhum, E também várias coisas de superdotados, assim. Mas aí tem uma música do The Who, que é lá do primeiro disco deles, lá de 64, que que é The Kids Are Alright. As crianças estão tudo bem, estão tudo certo. uhum, E daí eles cantaram essa música e tal, em show, e carreira inteira, não sei o que, né? E daí teve um show em 2000 no Royal Albert Hall, que é um teatro lá de Londres, que é, assim, um dos templos do rock, assim, né? É um super renomado e tocar lá é que nem jogar no Maracanã, assim, é uma honra tocar lá, né? uhum, E daí ele falou, né? Ah, então a gente vai tocar uma música antiga nossa, né? Nem todas as nossas músicas envelheceram bem, né? Mas essa envelheceu bem, né? E daí eles tocam e cantam a música, né? uhum, Aí no final da música, quando termina a música e tal, né? Quando termina a parte clássica da música, aí eles continuam tocando no instrumental, aí ele improvisa uma letra, né? Que uhum, é. Ele fica cantando, ai, me dá até uma emoção de falar. Ele fica cantando, daí ele fala, né? Ah, quando eu escrevi essa música, eu era só uma criança, tentando arranjar o certo ou errado nas coisas que eu fazia. Eu estava praticando com a minha vida. Eu estava, me arriscando no casamento com a minha esposa. E eu usei algumas coisas, enchi muito a cara, usei tudo que é droga que tinha disponível para usar. Mas agora eu tô tudo bem. Eu tô tudo bem. Não sei como, mas eu tô tudo bem, né? uhum, E eu olho para minhas crianças e elas estão tudo bem. uhum, E acho que é isso, né? A mensagem que eu queria para encerrar, né? Se você tem as ferramentas necessárias e uhum, dá para desenvolver sim, né? uhum, E a gente é inteligente, a gente consegue desenvolver uhum, na terapia, conversando com amigos, conversando com parentes, lendo, estudando, e se. Bom, tem zilhões de maneiras diferentes, né, de desenvolver ferramentas para viver melhor e amadurecendo, né? E amadurecendo não é nem questão de idade, né? Você não precisa você não precisa ter 70 anos de idade para ser sábio, né? Você pode ser sábio com qualquer idade, né? E perceber, né, que se você tem as ferramentas necessárias, né, vai ficar tudo bem, né? uhum. E A acho que gente consegue, sim, viver de maneira minimamente decente, né? sim. E você falando agora, Luiz, você me fez lembrar de duas coisas. Uma coisa, né, que eu lembrei de um fato que, enquanto você estava falando lá sobre, né, a criança com o motorzinho, na hora eu lembrei e depois eu esqueci, né, que lá em casa, os meus pais achavam assim, nossa, a Poliana é diferente. Sabe por que que eles achavam que eu era diferente? Porque com bem pequenininha, tipo assim, com 4, 5 aninhos,
eu decorava todas as músicas do Bezerra da Silva, do Raul Seixas, né? Tipo, todas as músicas que meu pai gostava, as letras, né? Eles ficavam encantados, assim, com a minha articulação, né? Tinha aquela música do Capinguiné, né? Que é uma música, assim, bem complexa e tal, os do Raul Seixas, eu cantava inteirinha, né? Ninguém de Ele casa decora todos sabia os inteiro, nomes de todo mundo, como é que pode? né? Eu já articulava e falava tudo, né? Então, é isso, né? E resgatar essas características, né, da nossa criança que talvez foram suprimidas, punidas, cortadas, invalidadas, né? E dando essa validação realmente para ela. E uma coisa também para a gente fechar é que, assim, ao longo realmente do nosso processo também, né, se conectar com a nossa criança é perceber e talvez resgatar o que ela gostava de fazer, né? Qual era a válvula de escape dessa criança, de validação, de regulação, né? Então, a válvula era pintar, era desenhar, era se conectar na natureza, era cantar, era dançar, né? Era escrever. Isso eu me conectei muito recentemente, né? De que quando eu era criancinha, eu lembro assim de ir lá na natureza, embaixo das árvores. Meus pais moravam meio que num sítio, assim, e a gente tinha mata realmente. Ai, esqueci o nome da mata, mas aquelas matas tipo originais, assim. Eu esqueci agora o nome. Ah, E eu ficava lá, eu ficava horas olhando, escrevendo poemas, poesia, olhando para a árvore, para as folhinhas, eu pegava as folhinhas, via as formigas, né? Então, assim, ai, meu conectei Deus, que com isso, sabe? inveja. E eu tenho feito isso atualmente, sabe? De sentar aqui, olhar para a paisagem, olhar o que eu estou vendo, escrever sobre o que eu estou sentindo, escrever o que eu estou pensando, sabe? Isso tem me ajudado muito, né? Então, conecta com isso, né? Seja eu gostava de dançar, de pintar, de cantar, de, sei lá, fazer qualquer coisa, cozinhar, né? E acho que isso é uma ferramenta importante, né, para a gente cuidar da nossa criança. Viu? A Mas, criança ficou tudo bem. sim, exatamente, exatamente. Obrigada, Luiz, muito, muito, muito obrigada, né, Imagina, eu que agradeço. Que por gostoso todo o falar seu disso, né? compartilhamento aí, né, da sua história. Fiquei muito feliz, né, e me sinto honrada realmente, né, de você estar aqui compartilhando com todos nós a sua história. Muito obrigada mesmo. Um prazer enorme. E nos vemos então na próxima, pessoal. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada por todos aqueles, né, que assistiram até aqui. Estamos à disposição, né? Se precisarem aí da nossa ajuda, de algum suporte, né, na área da psicologia, eu e o Luiz, nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada, Tchau, Luiz. tchau. Tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.